Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. No recente blackout que afetou a vida de milhões de brasileiros, um vestibulando de São Paulo, estado mais afetado pelo apagão, decidiu usar sua lanterna a pilha. Essa lanterna funciona com 3 pilhas comuns, de 1,5 volt cada uma, associadas em série, que vão constituir uma fonte de 4,5 volts de tensão. Como a luminosidade fornecida pela lâmpada não lhe fosse suficiente e ele dispusesse de outra lâmpada idêntica, resolveu usar ambas simultaneamente, improvisando uma associação. Para conseguir a luminosidade desejada, ou seja, mais intensa, o vestibulando deve ter associado as lâmpadas de que forma? Veja bem, se a gente for pensar em termos de resistência das lâmpadas, se a gente considerar essas lâmpadas como resistor, se a gente colocar essas lâmpadas em série, a gente sabe que resistores em série a gente soma essas resistências. Então, veja bem, eu teria aí um aumento na resistência. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a potência luminosa. Então, essas lâmpadas não poderiam ser ligadas em série. Elas deveriam ser ligadas em paralelo. Por quê? Porque quando eu tenho resistores iguais associados em paralelo, a resistência equivalente vai ser a metade da resistência de uma desses resistores. Então, eu deveria ter o quê? As lâmpadas associadas em paralelo. Uma vez que a corrente elétrica aumenta em função da diminuição da resistência elétrica, as pilhas, vão durar menos tempo. Então, eu poderia dizer que, associando as lâmpadas em paralelo, a gente vai ter a redução pela metade na resistência elétrica sofrida, pela corrente elétrica. E, com isso, um maior efeito luminoso e uma redução do tempo de durabilidade das pilhas. Aí você fala, Bola, não entendi nada. Tá bom, vamos pensar assim. Se eu colocar as lâmpadas em série, então o que vai acontecer? Um resistor aqui, outro resistor aqui. Elas vão ser ligadas às pilhas que têm 4,5 volts, certo? Então aqui eu teria R e R, já que as lâmpadas são resistores. Se eu disser, por exemplo, que essas lâmpadas elas têm uma resistência, vamos botar número de, 10 ohms. A gente sabe que resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma dos resistores. Então, a minha resistência equivalente seria, por exemplo, 10 mais 10, eu vou ter uma resistência equivalente de 20 ohms, certo? Então, quem vê, ri. Então, aqui eu sei que a corrente elétrica vai ser o quê? 4,5 divididos por 20, Quando eu pego 4,5 e divido por 20, eu acho o valor de 0,225 ampere, certo? Se eu usar a fórmula do pintinho, que o pintinho faz π, eu vou ter a potência da associação dos resistores em série, que vai ser 0,225 vezes a DDP, que é 4,5. Então, a potência seria de 1,01 watts. Agora, vamos pensar assim. Se eu associar essas lâmpadas em paralelo, a minha associação ela poderia ser feita assim. Aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho um resistor,
e ela foi ligada lá no meu gerador. O meu gerador continua com 4,5 volts e eu vou usar a mesma resistência para as lâmpadas, né? Então, eu vou ter uma resistência de 10 ohms. A gente sabe que quando eu tenho resistores iguais em paralelo, então, ó, quando eu tenho resistores iguais em paralelo, eu vou pegar a resistência equivalente, vai ser o valor do resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, no nosso caso aqui, eu vou pegar o valor do resistor, que é 10, dividir por 2, porque são dois resistores iguais, e isso aqui vai me dar 5 ohms. Então, qual vai ser a potência? Potência vai ser o que o pintinho faz. O pintinho faz π. Então, potência vai ser o quê? Qual é a corrente elétrica? Ah, eu não tenho. Tem sim, ó, é só você calcular, que quem vê, ri. Então, se a potência é de 4, a DDP é de 4,5 e a resistência equivalente é de 5, eu vou achar a corrente elétrica. Ó. Então, a corrente elétrica é 4,5 divididos por 5. E isso aqui vai me dar 0,9 ampere. Beleza? Então, nota o seguinte, a corrente elétrica vai ficar em 0,9 ampere. Note que, em série, a corrente elétrica era de 0,225 ampere. Então, em paralelo, eu diminuí a resistência equivalente, aumentei a minha corrente elétrica. Qual é a consequência disso? Eu vou aumentar a minha potência, 0,9 vezes 4,5. Então, a minha potência vai ser de 4,05 watts. Então, o que aconteceu? Se eu pegar e diminuir a resistência, eu aumento a minha corrente elétrica. Qual é a consequência disso? Eu aumento a minha potência. Se eu aumentei a minha potência, a pilha vai durar menos tempo, né? É como se fosse uma caixa d'água cheia d'água e eu abrisse uma torneira totalmente. A torneira vai esgotar essa água mais rapidamente do que uma torneira com pouca parte dela aberta. Então, não pode ser uma associação em série. Então, a letra A, B e a letra A estão erradas. Aí fica entre a C, a D e a E. A letra E fala paralelo, sabendo que as pilhas durariam mais tempo. Não, as pilhas durariam menos tempo. Vai ser em paralelo, beleza, sabendo que as pilhas durariam o mesmo tempo. Não, ela vai durar menos tempo. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza?